Fala, galera do São Fabiano. E aí, senhores? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na mais perfeita desordem, por que não? O universo é todo desorganizado, né? E a gente está perfeitamente no lugar certo. Então, tudo na mais perfeita desordem. Senhores, vamos lá. Vamos lá, mais um conteúdo de física. Vamos lá. Espero que você esteja assistindo esse vídeo mesmo. Aqui, galera, do meu primeiro ano, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, mas primeiro deixa eu ajeitar aqui a webcam, né? Aqui, beleza. Tá no tamanho direitinho. Deixa eu interromper o compartilhamento, porque, galera do primeiro ano, chegamos no final da apostila de vocês. Galera do meu primeiro ano finalizou aqui, ó, sistema OPET de vocês, apostila unidade 13, calorimetria, o que nós vamos estudar hoje, tá bom? E aí a gente finaliza essa apostila. Então, ó, pega a pipoca e vamos embora para mais um conteúdo de física. Senhores, calorimetria, tá aí, ó, compartilhamento da tela com vocês, calorimetria. Fique tranquilo, esse conteúdo vai ser revisto no nosso próximo período, né, no próximo, vocês, né, indo para o segundo ano, vocês vão rever essa matéria comigo, porque é um conteúdo, a OPET funciona desse jeito, né? Eles começam a revisão no início do ano, tá bom? Relembrando o conceito que o aluno viu no finalzinho do primeiro ano, tá? Então, vamos embora. Calorimetria. Galera, calorimetria nada mais é do que o estudo do calor, do trânsito, né? Temperatura, né? Calor em movimento. Esse é o conceito de calorimetria. E esse calor em movimento, tá? Calor em trânsito, né? Ele vai ser dado da seguinte maneira. Se eu colocar duas amostras, uma em contato com a outra, quem estiver com maior temperatura, quem possuir maior temperatura é que vai trocar de calor com quem tem pouca temperatura. Claro isso? Então, eu tenho duas amostras aqui, conforme o meu desenho está exemplificando para mim, tá bom? Duas amostras de dois objetos. Um cubo roxo, que é o cubo A, e o cubo B, cubo azul. Tá, beleza? Quem tem maior temperatura? Olha aqui, ó. Quem está com maior temperatura é o objeto A, né? Temperatura de A maior do que a do B. Esse θ aí representa a temperatura. Então, a temperatura do A maior que a do B. Voltei, senhores. Acontece. A aula, por mais que seja gravada, estou em live, meu amigo. Acontece ao vivo, tá bom? Então, vamos lá, tá? Vambora, tudo rolando, vambora. Né? Temperatura do A maior do que a temperatura do B. Então, o objeto A vai trocar calor com o objeto B. Tá tranquilo? De boa mesmo? Espero que sim. Se tiver com dúvida, senhores, tem que mandar mensagem lá para o meu e-mail. Você está vacilando muito se não está mandando mensagem lá para o meu e-mail. Tem que mandar mensagem para o meu e-mail. Tá? Vamos lá, então, jovens. Jovens gafanhotos. Vamos lá. Tá? E essa troca de temperatura vai rolar como, Felipe? Essa troca de calor vai funcionar até os dois corpos atingirem a mesma temperatura. Então, o objeto A vai ceder calor para o B, né, até um determinado instante de tempo, onde rolar, né, um equilíbrio térmico, ou seja, temperatura do A igual a do B. Isso que significa equilíbrio térmico. Tá bom? Então, ó, o que vai acontecer? O A fornece calor para o B. Esse calor a gente vai representar pela letra Q. É isso aí mesmo. Letra Q agora, a partir de agora, a gente vai estar retratando calor. Calor a gente vai chamar pela letra Q. O objeto A vai perdendo temperatura e o objeto B vai ganhando temperatura. O objeto A perde temperatura, o B ganha. A perde temperatura, o B ganha. A perde temperatura, o B ganha. E os dois ficam, né, a uma temperatura
de equilíbrio, ou seja, uma temperatura igual à da outra. Quando a gente atinge o equilíbrio térmico, não tem troca de calor. Tá, beleza? Até porque os dois vão ter a mesma temperatura. Se tem a mesma temperatura, ninguém fica com temperatura maior. Então, não tem troca de calor. Tranquilo? Espero que tenha entendido mesmo, hein? Vambora, vambora. A unidade para quantidade de calor, ou seja, calor, quesão, tá? A unidade para quantidade de calor, a gente vai chamar ela de caloria. Caloria é a unidade para calor. Ela representa em unidades do Sistema Internacional de Medidas, né? Você já aprendeu comigo que o Sistema Internacional de Medidas para energia é Joule, tá? Como a gente está abordando agora energia térmica, quantidade de calor é uma energia térmica, tá? Então, esse valor de uma caloria vai ser igual a 4,186 joules, tá bom? Então, o valor, unidade usual, a gente vai sempre utilizar essa unidade aqui, calorias. Sempre nós vamos utilizar essa unidade. É raro o exercício que vai pedir para você ter essa abordagem em joules, tá bom? É muito raro. Mas, se tiver, você já sabe transformar. Uma caloria é igual a 4,186 joules. Tá? E uma quilocaloria é igual a 1.000 calorias. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário. 1 quilocaloria, quilocal, é igual a 1.000 calorias. Sempre quando você estiver com a representação K, vai representar 1.000. Por exemplo, um vídeo deu 1K de visualização. 1 quilocaloria. 1 quilocaloria, ó, 1K. 1K representa o quê? 1.000 visualizações. Tá? Ah, o meu salário é de 10K. Salário de 10.000 reais. Eu gostaria muito que fosse o meu salário. Mas foi a lógica, foi um exemplo, tá? Mas, pô, 10 milzinho agora na conta caia bem. Enfim. Fica aí a dica. Quem quiser me patrocinar, fica aí a dica. Vamos lá, senhores. Não vou enrolar muito não, tá? Espero ter ficado claro. Dúvidas, tem que mandar mensagem para o meu e-mail. Galera, aí eu estou colocando para vocês no quadro, né? Calor sensível e calor latente. O que representa isso? Essas duas grandezas, né? A gente já começou a falar sobre calor, né? E agora eu estou abordando com vocês calor sensível e calor latente. O que é o sensível? Sensível é para 1 grama de água. Calor sensível é o que representa, né, a mudança de temperatura de 1 grama de água, variando 1 grau Celsius. Isso é calor sensível. Eu tenho uma amostra de um determinado material, tá? E esse material ele vai mudar 1 grama desse próprio material. Eu dei o exemplo da água aqui, mas poderia ser qualquer outro material. 1 grama desse material varia 1 grau Celsius. Isso significa calor específico. Tá bom? E calor latente? 1 grama mudar a fase em 1 grama também, né? Ou seja, se eu tenho água no estado sólido, quanto calor eu tenho que fornecer para essa água mudar o seu estado, do estado sólido e para o estado líquido, tá bom? Calor latente, né? Serve para isso. Calor sensível é quanto 1 grama dessa água em estado líquido pode, né, aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Calor sensível. Latente, mudança de fase. Sensível, mudança de temperatura. Cara, decora assim. Se você não entendeu, decora assim. Sensível, mudança de temperatura. Latente, mudança de fase. Beleza, jovens? Bom, você sabe, né? 0 grau Celsius é a passagem da água do estado, né, sólido para o estado líquido, ou seja, ela começa a derreter. E a 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, ou seja, a passagem dela do estado líquido para o estado gasoso, exatamente. Tá? Se eu forneço quantidade de calor, a minha água começa a derreter, ela começa a ganhar temperatura e, consequentemente, ela começa a mudar a fase. Se eu retiro da água quantidade de calor, ou seja, energia térmica, ela começa, né, a perder temperatura. Se perde temperatura, ela começa a mudar também seu estado sólido, né, seu estado da matéria. Tá beleza? Onde a gente vê isso? Um refrigerador.
Quando eu encho a cambuca de gelo, né, para ter um refrigerante ou algum suco, né, mais em uma temperatura mais agradável ao nosso corpo, o que eu faço? Eu forneço a água no estado líquido na cambuca e boto no congelador. O que o congelador faz? Ele retira o calor, a energia térmica da água que estava no estado líquido. Essa água começa a perder temperatura, perde temperatura, muda de fase e começa a cada vez mais se solidificar. Beleza? Tranquilo? Espero ter ficado tranquilo mesmo, hein? Então, olha só, quantidade de calor que provoca é a grande responsável por provocar uma variação de temperatura, jovens. É isso mesmo. A quantidade de calor provoca a variação de temperatura. E essa variação de temperatura pode ser positiva ou negativa. Se eu forneço quantidade de calor, eu estou aumentando a temperatura do objeto. A variação da temperatura vai ser positiva. Se eu retiro quantidade de calor, eu estou reduzindo a temperatura. Variação de temperatura negativa, tá? Nesse meu exemplo aqui, o meu sistema, eu estou fornecendo calor, né? Eu estou aumentando o delta-teta, ou seja, variando a minha temperatura. Tá beleza? E por consequência também, a quantidade de calor, né? Além de provocar variação de temperatura, ela provoca também variação do estado físico da matéria. Se estava no sólido, pode passar para o líquido. Se estava no líquido, pode virar gasoso. Tá beleza? Tranquilo? Um exemplo bem bobo, bem bobinho, né? Se eu pegar a tampa da caneta Bic, botei numa colher, né? Ela está no estado sólido. Aí, o que eu faço? Eu ligo o fogão, ligo uma das bocas do fogão da minha casa. Eu pego esta tampa que está em cima da colher e eu coloco a colher em contato com a chama do fogão. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, você vai ver que a tampa vai ganhar temperatura. Se você continuar a deixar, né, a tampa, né, em contato com a chama do fogão, né, ele vai fornecer uma quantidade de calor, vai aumentar cada vez mais a temperatura e essa tampa que antes estava no estado sólido vai começar a derreter. Se você nunca fez isso, não faça. Tá bom? Se você já fez isso, não repita. Não faça mais isso. Você vai estragar a colher. Se pingar, né, no fogão, vai estragar o fogão da tua mãe. Tu vai ficar de castigo. E outra coisa, pode ser até que respingue um pouco. Se você for um cara mais desastrado, o plástico pode respingar em você. E pode acabar te queimando. Então, não faça isso. Foi só um exemplo bobo para você entender. Tá? Vamos lá, senhores. Essa daqui é a famosa curva de aquecimento. Como é que funciona? E aí a galera do vestibular gosta muito de cobrar isso, né? O Enem, mais especificamente, e a galera do militar, né? Preparação do sargento da aeronáutica, o EAR, EAGS também gosta muito de cobrar isso, tá? Esse gráfico. Só, gente, deixa eu beber um pouquinho da... O que é essa curva de aquecimento, jovens? Essa curva de aquecimento traduz para a gente, né, um determinado material, no caso aqui, se eu não me engano, é o gelo, a água no estado, sólido, e pode ser qualquer material, poderia ser um óleo de coco, poderia ser água de coco, poderia ser o que for congelado ali, tá bom? Inicialmente a menos 20 graus Celsius, ou seja, água no estado sólido. Conforme eu vou aumentando a temperatura, tá vendo aqui? Está crescendo o eixo vertical. Estou aumentando a temperatura. O que vai acontecer com o passar do tempo? Esse gelo, né? Esse gelo começa a derreter. Ele ganha temperatura, calor sensível. E aí, ó, esse gelo vai aquecendo e começa a derreter. Até chegar no ponto de fusão. Ou seja, a água vai passar do estado sólido para o estado líquido. E aí começa a derreter. Ponto de fusão do gelo, tá? Aí, nesse processo aqui, ele só tinha água no estado sólido e ele foi aumentando a temperatura, calor sensível. Quando ele chega no ponto de fusão do gelo, ele começa a derreter, calor latente. Tá beleza? Chega até o limite e aí, ó, começa
novamente aumenta. Quando ele chega até aqui, ele derreteu totalmente. E aí começa a aumentar a temperatura, de 0 até 100 graus Celsius. Calor sensível. Quando chega a 100 graus Celsius, ele começa a evaporar. Calor latente. Vaporização da água. E aí, quando vira totalmente vapor, o vapor de água começa a aumentar a temperatura. Calor sensível. E assim vai. Bom, chegamos no limite, né? Porque depois do vapor, não tem mais outro estado da matéria, não tem mais outro estado da água. Você conhece algum? Era gelo, passou para líquido, né? Água. Água começou a evaporar, virou vapor da água. E depois, vem o quê? Eu, sinceramente, não sei, não. Se você souber, manda mensagem para mim por e-mail. Tá, beleza? Não existe mais nenhum outro estado da água, tá? Vamos embora. Essa é a curva de aquecimento, entendeu? Bom, senhores, a gente precisa de capacidade térmica, né? Capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que esse corpo deve receber ou perder, tá bom? Para sofrer uma variação unitária de temperatura. Então, a capacidade térmica indica quanto de calor um corpo deve receber para sofrer variação unitária de temperatura. Ou seja, quanto calor eu forneço para um determinado material para ele aumentar em 1 grau Celsius ou perder 1 grau Celsius de temperatura, tá bom? Capacidade térmica tem a ver com, por exemplo, uma coisa que você vê no teu dia a dia, cooler, para a gente botar refrigerante, para armazenar um pedaço de carne, fruta e tal, quando a gente vai para a praia, né? Antigamente era o isoporzão, né? Eu e meu pai, a gente levava isopor nas costas e ia para a praia. Agora não, agora tem o cooler, mais moderno, tá? Tanto o isopor quanto o cooler, ele possui uma capacidade térmica, tá? É o grau de dificuldade ou facilidade do objeto fornecer uma mudança de temperatura em 1 grau Celsius, tá? Quanto maior essa capacidade térmica, tá? Mais fácil esse cara vai fornecer, né? Temperatura, vai ceder temperatura, tá? Tá beleza? Então vamos embora, galera. É calculado por essa fórmula aqui, ó. Quantidade de calor que o sistema vai ceder para ele, dividido pela variação da temperatura que o sistema vai imprimir no determinado objeto, tá? Garrafa térmica também tem a ver com o processo de capacidade térmica, tá bom? Também depende do tipo de material do que o objeto é feito, tá, gente? Mas daqui a pouco a gente discute isso. Calor específico é algo específico, como o nome já diz, né, do material. Por exemplo, essa garrafa aqui foi feita de plástico. Se eu coloco ela na geladeira, ela vai demorar para gelar. Se comparada a uma garrafa de vidro. Se essa garrafa fosse feita de vidro, ela ia resfriar mais rápido. Também, por consequência, se a garrafa de vidro ela resfria mais rapidamente, ela também esquenta mais rapidamente. Então, é uma coisa que a gente tem que parar para observar. Por exemplo, tem a galera que gosta de tomar suco, caneca de alumínio. Caneca de alumínio é um bom material com capacidade térmica, porque ela esfria muito rápido e ela esquenta muito rápido. Então, é ideal para você deixar lá no congelador. Você vai tomar, você coloca o refrigerante, coloca o suco e bebe rapidinho. Porque se você demorar para beber, ela vai resfriar mais rápido também. O mesmo grau que tem de facilidade para perder temperatura é o mesmo grau que tem para ganhar temperatura. Tá bom, gente? É o calor específico do material. O isopor, o isopor grandão, né? Era feito de isopor, o cooler de plástico, tem a garrafa de plástico, mas também tem outros materiais, vidro, metal, tem um monte de material aí no nosso dia a dia. Tá beleza, jovens? Ó, também está relacionado à massa, né? O calor específico. Se eu tiver uma amostra com menos massa, eu vou ter uma capacidade, né, térmica, eu vou ter um calor específico, né, que é proporcional à massa. Tá beleza? A fórmula do calor específico, né, da capacidade térmica, né, em relação à massa e ao calor específico, é essa daqui, ó. Massa vezes o calor específico constante
de cada material, tá? Capacidade térmica, além de ser quantidade de calor dividido por temperatura, também pode ser massa vezes o calor específico do material que a gente está analisando em questão. Beleza, jovenzinhos? Então, se eu relacionar as duas grandezas que estão perfeitamente ligadas diretamente, de maneira diretamente proporcional, eu vou ter o seguinte, ó, capacidade térmica delta, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, e isso, né, vai me deixar uma equação da seguinte: se eu passo delta θ para o outro lado multiplicando, eu vou ter quantidade de calor, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Né? Capacidade térmica também é massa vezes calor específico. Se eu substituo esse cara aqui em cima, eu vou ter a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor para mudar a temperatura, quantidade de calor sensível é massa vezes o calor específico. Calor específico é uma constante. Cada valor de material vai ter o seu, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, né? Geralmente a gente utiliza graus Celsius, tá bom? Galera, essa é a equação fundamental da calorimetria, né? M de massa, geralmente vai estar em gramas, tá bom? Calor específico, você viu lá, é o caloria por grama grau Celsius, a unidade dele. Temperatura, geralmente em graus Celsius, tá? Isso, se tiver a massa em grama, calor específico, né? Caloria por grama grau Celsius. Temperatura em graus Celsius, eu encontro uma quantidade de calor em calorias, tá? Lembrando a vocês que essa quantidade de calor, ela pode ser tanto positiva, se o delta θ, variação de temperatura, for positivo, e se a variação de temperatura for negativa, quantidade de calor vai ser negativa. Primeiro exemplo, quantidade de calor positivo, variação de temperatura positiva, pensa no seguinte, né? Eu vou colocar um objeto para assar no forno, tá bom? Eu vou fornecer calor, esse objeto vai aumentar a temperatura, tá? Quantidade de calor positiva. E delta θ negativo, eu vou pegar esse objeto que eu acabei de assar no forno e vou colocar no congelador. Eu vou retirar a quantidade de calor desse objeto, tá? A minha variação de temperatura vai dar cada vez mais negativa. Beleza, galera? Bom, eu paro por aqui essa aula, tá bom? Eu acho que já está de bom tamanho. Finalizamos esse módulo 13, tá beleza? Na nossa próxima aula, né? E acredito eu que seja no ano que vem, a nossa próxima aula, né? Eu vou relembrar esse conteúdo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no projeto do ano que vem, do sistema OPED. O projeto está falando o seguinte, é a unidade 14. Então, eu relembro um pouquinho de onde nós paramos, da unidade 13, e nós vamos avançar na unidade 14, uma vez que é continuação. Tá beleza? Galera, me despeço por aqui. Muito obrigado pela paciência, né? Finalizamos um ano letivo, não do jeito como nós gostaríamos, né? Mas teve que acontecer desse jeito, então Deus sabe de todas as coisas, né? Permaneça no Colégio São Fabiano, é uma instituição que pensa no seu futuro, é uma instituição que te prepara para o caminho da formação profissional, é uma instituição que pensa no seu material, né? Todo o seu material ele é analisado e pensado para te oferecer uma grande preparação para os vestibulares da vida, tá? Então, permaneça conosco para a gente continuar o desenvolvimento do nosso trabalho, tá bom? Para que no final do teu terceiro ano você seja aprovado no vestibular que você deseja. Esse é o nosso grande objetivo. Não só do professor Felipe, de Física, mas de todo o corpo docente, tá bom? Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro, que eu não sei quando vai ser, mas até o nosso próximo encontro. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Valeu e fui! Tchau, tchau, senhores!